Imagina a seguinte situação. Você coloca um gato dentro de uma caixa e lá dentro tem um mecanismo onde, se acontecer algo, o gato morre e caso não aconteça, o gato fica vivo. Mas agora a gente vai pegar essa mesma caixa, deixar ela fechada, a gente vai fechar os olhos e virar de costas. Nesse momento, o gato está vivo ou está morto? A resposta mais intuitiva é que ele ou está vivo ou está morto. Mas, de acordo com a física, ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Essa ideia parece muito absurda, mas foi exatamente isso que tornou ela tão famosa. Essa ideia vem do paradoxo do gato de Schrödinger. Esse foi um dos experimentos mentais mais estranhos que já existiu. E o mais interessante, que não é sobre o gato, mas sim o que essa teoria revela sobre a nossa realidade. Tudo começa na física quântica, em escala muito, mas muito pequena. Estou falando de átomos e partículas bem pequenas. Lá, o mundo não funciona como o nosso mundo. Naquele mundo, eles não têm um estado definido. Então lá, eles podem existir em diversas possibilidades ao mesmo tempo. E isso é chamado de superposição. Mas isso começa a ficar bem estranho quando tentamos trazer daquele mundo para o nosso mundo. O físico chamado Schrödinger foi quem criou esse experimento mental. Ele imaginou uma caixa fechada. Dentro dela existia um gato, um frasco com veneno e um mecanismo que reagia dependendo de onde uma partícula estivesse. Se essa partícula mudar de lugar, o veneno é liberado. E se não liberar, o gato continua vivo. E aqui entra o ponto principal dessa ideia de Schrödinger. Na física quântica, essa partícula pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Ou seja, o mecanismo dispara e não dispara ao mesmo tempo. Consequentemente, o veneno é liberado e também não é. E referente ao gato, ele está em estado vivo e morto ao mesmo tempo. Mas existe um detalhe que muda tudo. Enquanto essa caixa estiver fechada, ela está em uma superposição contínua. Mas, a partir do momento em que você abre ela, a realidade escolhe qual estado ela vai estar. Então, nesse exato momento, o gato vira ou morto ou vivo. Isso levanta uma ideia bem interessante, de que a realidade só existe quando você a observa. É como se o mundo fosse uma espécie de possibilidade em aberto. E o fato de observar fosse o que tornasse aquilo real. E só começou a existir quando você chegou a ver ela. Isso geraria um problema enorme, porque no nosso dia a dia as coisas parecem bem definidas. Uma porta ou está fechada ou está aberta. Um objeto está aqui ou não está. Mas na base da realidade isso pode não ser tão simples quanto parece. E aqui é que as coisas começam a ficar realmente estranhas, pois algumas teorias físicas implicam dizer que todas as possibilidades existem, mas em realidades diferentes. Ou seja, quando você abrisse a caixa, existiriam duas realidades. Uma onde o gato viveu e outra onde o gato morreu. E a que você está vendo é a realidade onde foi condizente com aquele resultado. E se isso for verdade, então lascou para todo mundo, porque teríamos várias combinações de diversos universos paralelos. Mas tenta aplicar isso na sua vida só para você ver o quão estranho é isso. É como se toda vez que você fosse tomar uma escolha ou decidir algo na sua vida, uma outra realidade decidisse algo oposto, ou alguma das variáveis que poderia resultar disso. Vamos fazer uma analogia para você ver o quão complexo isso vai ficando. Vamos supor que a gente vai jogar ímpar e par. Eu vou escolher ímpar dessa vez e você vai escolher par. E assim que eu for levantar a mão, você mostra o número. Supondo que nessa realidade eu vou e mostro 2 e você mostrou algum outro número. E supondo que eu ganhe. Mas, em uma outra realidade, eu poderia vir e mostrar 3. Ou seja, o resultado já diferenciou. Uma eu ganho, outra você ganha. E isso pode mudar o rumo da nossa história. Mas, saindo desses cenários hipotéticos, vamos trazer isso para o mundo real. E mesmo que essa ideia não seja completamente comprovada, ela nos mostra algo bem interessante. Ela faz com que a gente reveja a forma como a gente vê o mundo. A forma como a gente se importa com a nossa realidade. Porque talvez a realidade seja o que você observa. Então, tudo que você foca sua atenção, tudo que você acredita e tudo que você interpreta do mundo, talvez essa seja a sua realidade. Talvez o ponto mais interessante dessa discussão do gato de Schrödinger seja que o mundo talvez seja muito mais aberto do que a gente acha que é. Talvez o mundo não seja algo fixo de é o que é, mas também tudo aquilo que ele poderia ser. No final, o experimento do gato não foi criado para provar se algo é verdade ou não, mas para nos mostrar o quão estranho é a nossa realidade. Então, por fim, eu vou deixar uma reflexão bem tranquilinha para vocês. Até que ponto o que você vê de fato é o que é? E se você gostou do vídeo, eu peço encarecidamente para que você considere dar aquele like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Pois o vídeo foi esse. Foi. Não esquece de comentar e compartilhar com alguém.